pouco vocês já me conhecem, né? Hoje a gente vai dar início a mais um capítulo, tá certo? Do livro 3 de vocês, que a gente vai discutir justamente da ocupação francesa e a ocupação holandesa aqui durante a colônia, tudo bem? Essa unidade especificamente a gente viu que é sobre a colonização portuguesa, mas também nós vimos que os portugueses não deram conta de tudo e que constantemente várias invasões, tá certo? No território eram feitas principalmente por franceses e por holandeses. Nessa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essas ocupações. Primeiro, a gente pensa um pouquinho aqui, esse mapinha das capitanias, e essas bandeirinhas dizem respeito a justamente essas ocupações desses outros reinos durante esse período. Bandeirinha azul a gente tem aqui os franceses, bandeirinha laranja a gente tem os holandeses, tudo bem? Na aula de hoje, especificamente, a gente vai discutir sobre a ocupação francesa. Na segunda parte da aula, que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, vamos falar sobre a ocupação holandesa, tudo bem? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que falar como que funcionavam esses reinos durante esse contexto, tudo bem? Porque se eles eram cá, tinha um certo contexto, né? Primeiramente, vamos falar sobre a França. Como é que a França estava aqui no século XVI, tá certo? Vários conflitos assolavam a região por múltiplos e múltiplos motivos diferentes. Só que aqui nesse período, uma coisa que é bem presente é a questão religiosa. E a França estava um caos, porque estava tendo briga praticamente todos os dias, tá certo? Além das várias guerras que ela teve nos séculos anteriores, principalmente ali com a Inglaterra, tudo bem? Mas no século XVI, essa questão da religião vai ser bem presente. Por ora, os franceses ali estavam muito influenciados pela questão luterana, né, da reforma protestante, e esses protestantes estavam assumindo algumas posições na França que estavam incomodando a grande massa de católicos que aqui existiam, tudo bem? Então, católicos e protestantes brigavam o tempo inteiro e isso, de certo modo, refletia na organização francesa daquela época, tudo bem? Tanto que essas constantes brigas vai ser um dos fatores que vai fazer com que a França se atrase aí, né, nessa expansão marítima, nessas viagens ultramarinas, e tanto que ela não vai participar desse momento inicial, que, enfim, a gente viu que Portugal e Espanha tomam a frente, né? Tem o pioneirismo nessa expansão, nessa exploração além mar, e Portugal e Espanha e também a Igreja Católica organizam um documento ali que é o Tratado de Tordesilhas, não é? Que dividia o mundo em dois, para Portugal e para a Espanha. Esses outros reinos, esses outros países, vão passar a se questionar, mas como assim o mundo foi dividido para Portugal e para a Espanha, e cadê o meu direito também de ocupar o mundo? Onde foi que Deus assinou aí nesse documento, dizendo que metade do mundo vai para Portugal e outra metade vai para a Espanha? Não tem sentido isso. E por conta dessas coisas, desses fatores, eles vão passar tardiamente, né, os franceses tardiamente vão correr atrás do tempo perdido e tentar ocupar também um território aqui nas Américas, tá certo? Então, ela vai tentar ocupar vários territórios que esses territórios, inclusive, já tinham sido ocupados e estavam ali sendo explorados por outras potências, principalmente Portugal e Espanha, né? Isso é um dos motivos, tanto para estabelecer alguns contatos comerciais, para que esses produtos fossem também comercializados para o mercado europeu, tudo bem? Então, a gente tem aqui no mapinha todo o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. E a gente tem aqui por cores as colonizações diferentes, tá certo? Então aqui nesse rosa clarinho aqui a gente tem a colonização espanhola. Nessa parte amarela a gente tem a colonização portuguesa. Nessa parte verdinha aqui a gente tem a ocupação inglesa. Azul aqui a ocupação francesa. E a roxa a gente tem a ocupação holandesa, tá certo? Além desse quadro, que aqui são as ocupações que deram certo, né? A gente tem várias tentativas, inclusive aqui no Brasil, a gente vai ter duas tentativas dos franceses
de ocupar esse território que não vai dar certo, né? Mas a gente vai ver como que essas tentativas aconteceram e como é que a partir disso várias coisas vão passar também a acontecer nessa colônia portuguesa, tá certo? Então a gente tem uma primeira tentativa que vai se dar justamente no que os franceses vão chamar de França Antártica, tudo bem? Que vai ser justamente incentivado a partir dessa crítica ao Tratado de Tordesilhas. E onde é essa França Antártica? É justamente ali naquela região do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, tá certo? A Bahia ali, eles vão ocupar, vão construir um forte, vão fazer uma vilinha e vão tentar explorar, tá certo? Essa colônia e fazer com que os franceses ganhassem dinheiro com a venda desses produtos, né? A gente tem o pau-brasil, tem a exploração da cana-de-açúcar, mas a tentativa era de fazer com que os franceses ganhassem dinheiro com essa ocupação e com essa colonização, tudo bem? Só que aí eles vão ter várias dificuldades, vão ter muitas dificuldades. Dentre elas, a gente tem escassez de alimentos, doenças, forte calor, e a gente tem também uma dificuldade muito grande nos solos, porque os solos eles não permitiam a construção das paliçadas, que eram tipo cercas ali pontudas, né, para defender em caso de algum tipo de invasão. Porque, enfim, os franceses estavam chegando ali num lugar onde não tinha nada, só tinha floresta, né? E eles ficaram numa linha no meio da Bahia, e a partir dessa linha eles vão fazer um forte para proteger e para servir como uma base militar nesse período. Porque eles não tinham nada aqui, né? Ainda não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha ferramentas assim necessárias. Tudo isso teria que vir importado da França para cá, e isso vai ser uma coisa muito difícil. Mas os franceses conseguiram construir esse forte, que é o Forte Coligny, e a partir desses fortes, os franceses vão estabelecer uma relação com os tamoios, que são um grupo indígena que habitavam aqui essa região, tá certo? E com essa aliança, eles vão acabar transformando esse forte aqui numa das estruturas mais poderosas, né? E, enfim, vão prevenir uma série de ataques. Muitos desses grupos indígenas que fizeram essa aliança com os franceses, eles também tinham seus interesses em mente, né? Eles não fizeram as alianças ali com os franceses porque os franceses queriam, nada disso. Os tamoios, eles estavam muito interessados também na expulsão dos portugueses, porque os portugueses haviam chegado ali na terra e estava alterando ali as relações desses povos no sentido da natureza, no sentido do trabalho, e os tamoios eram contra os portugueses, tanto que essa aliança foi motivada principalmente por ser contra os portugueses, tá certo? Essas relações, esses estabelecimentos de alianças e tudo mais, vai acabar sendo um dos fatores que vai propiciar a organização de um movimento entre os indígenas, chamados historicamente da Confederação dos Tamoios, que vai ser justamente a aliança, né, a união desses vários povos indígenas com um intuito comum, a expulsão dos portugueses. Então vai ser uma série de conflitos, vão ser 13 anos de conflitos dos tamoios contra os portugueses, tá certo? Inclusive muita gente vai morrer, muitos indígenas vão morrer, mas esse é um desses movimentos de indígenas contra os povos portugueses, tá certo? Depois disso, os portugueses vão tentar recuperar essa França Antártica, a Baía do Rio de Janeiro, para fazer com que os franceses fossem expulsos dali, voltassem para a França, e também porque os portugueses queriam manter ali a sua posse em todo o território, né? Isso significava garantir a posse de todo o território que hoje a gente conhece como Brasil. Tanto que várias expedições são enviadas aqui, mas os portugueses só conseguem recuperar esse território em 1567, ou seja, eles passam aqui mais ou menos uns 20 anos. Em 20 anos eles conseguem construir um forte, né? Explorar, ganhar o dinheiro, mas eles são expulsos pelos portugueses. Mas teve um outro momento ainda, uma outra tentativa de ocupação, dessa vez não mais no Rio de Janeiro. A França equinocial vai acontecer no Maranhão. Vão sair lá do Rio de Janeiro, como não deu certo, vão
tentar e vão lá para o Maranhão. Como é que isso funcionava? Bom, os franceses eles vão conseguir ocupar esse território num momento de fragmentação política aqui na colônia. Vai acontecer um momento que é chamado União Ibérica, onde Portugal, o rei de Portugal morreu, né? E não deixou herdeiros diretos. E quem vai assumir o reino de Portugal vai ser justamente um rei espanhol. Então a União Ibérica é esse período onde a colônia portuguesa é governada por um rei espanhol, tá certo? Então após essas várias tentativas durante a União Ibérica, os franceses começam finalmente, conseguem ocupar a região que hoje é o Maranhão e vão fundar a vila, a cidade de São Luís, que é em homenagem justamente ao rei Luís XIII, que era o rei da França naquele período, tá certo? Essa região é extremamente estratégica, porque ela é localizada até hoje, né? Próximo ali às ilhas do Caribe, onde os franceses também tinham colônias, né? E isso facilitava bastante o trânsito entre França, o Brasil e essas ilhas do Caribe no sentido comercial, tá certo? Com o risco então de perder o território, os portugueses e os espanhóis juntos, porque está na União Ibérica, né? Iniciaram excursões para expulsar esses franceses e isso, os franceses vão ser expulsos e mais uma vez, né? Os portugueses vão tentar fazer com que esse território continuasse pertencendo à coroa portuguesa, tá certo? Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter um segundo momento e a gente vai discutir exclusivamente sobre a questão da ocupação holandesa, tá certo? Então é isso, até a próxima e tchau, tchau!